Apresento a todos minha saudação pessoal, o que faço em nome de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e também do santo e querido irmão Aldo. Na tarde deste domingo, com muito amor, com muita alegria, cumprimento todos os irmãos internautas também com a paz de Jesus Cristo. Desejo que a paz do Senhor Jesus esteja presente em cada vida, em cada lar, em cada coração, acompanhado da bênção de Deus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do santo e querido irmão Aldo também. O meu desejo é que a companhia dos santos anjos dos céus recaia sobre a vida, sobre o lar, sobre a família de todos os amados irmãos e irmãs. E que a bênção, a paz, a companhia desses santos que citei também esteja presente aí no lar de cada um dos nossos amados irmãos internautas. Que todos nós possamos ser felizes, possamos ser abençoados, façamos a nossa parte para Deus poder fazer a parte dele. É preciso que nós estejamos vivendo uma vida consagrada e santificada, para que Deus, Jesus, os santos que compõem o seu reino, possa nos abençoar, possa nos ajudar, possa estar ao nosso lado constantemente, dando força, coragem, sabedoria, para vencermos as lutas, as dificuldades e todos os problemas que venham a surgir em nossa vida. Prezados irmãos e irmãs, ontem, no início da reunião, falei sobre a reverência, sobre o silêncio, falei sobre o respeito, irmãos, e durante todo o transcorrer da reunião, os irmãos assim procederam, com reverência, com respeito, com amor, com silêncio, com alegria. Foi notório ontem esta parte na reunião. Então eu quero agradecer imensamente ontem todos que estavam na reunião pela sua participação. E hoje vamos fazer exatamente igual. O mesmo respeito, a mesma reverência, o mesmo silêncio. Foi como eu disse ontem, não é só o pastor que faz uma boa reunião. Ele depende do trabalho dos obreiros, do trabalho do coral, ele depende do silêncio da igreja, porque aí Deus dá mais inspiração, o Espírito Santo vem habitar em nosso meio, alimentar o nosso espírito, vem fortalecer nossa fé, e é com este mesmo desejo, com aquela mesma reverência de ontem, que eu convido todos para ficar em pé, e assim dar início à nossa santa e querida reunião. Irmãos, hoje, domingo, dia 18 de junho, nós temos duas santas comunhões, Quedas do Iguaçu e também, irmãos, nós temos comunhão, irmãos, em registro. Jesus, através da avó, nos ensinou, quando não estivéssemos presentes numa santa comunhão, por um motivo justo, se naquele momento lembrássemos daquele ato, Jesus que tem todo o poder, irmãos, Ele iria nos alimentar também. Então agora na nossa reunião, cada um de nós, os internautas também, vamos orar, vamos pedir para Jesus alimentar o nosso espírito, vamos pedir para Jesus, como a avó ensinou, quando participarem de uma reunião de oração, peça sabedoria para Jesus. Então vamos hoje na reunião, lembrando da Santa Comunhão, pedir sabedoria para Jesus, porque tendo sabedoria, irmãos, nós vamos ser vencedores. Então, por gentileza, curvem a sua cabeça, fechem os seus olhos, ergam suas mãos aos céus, abram o seu coração e falem com Deus. Glorioso Deus, eterno Pai celestial, mais uma vez nós estamos aqui na tarde deste domingo, para podermos participar de mais uma reunião,
Viemos aqui com o desejo de alimentar o nosso espírito, fortalecer nossa fé, buscar um aprendizado maior sobre a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica, cujo tema que vamos meditar nesta tarde vai falar sobre consagração e sobre santidade. Jesus, Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, obrigado pela noite de descanso, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por esse dia maravilhoso, esse sol, esse ar, esse clima agradável que nos proporciona paz e felicidade, proporciona tranquilidade para o nosso viver. Agora estamos aqui no tabernáculo de Deus, na casa de oração do nosso Pai, para apresentar a Ele a nossa prece, o nosso louvor, o nosso agradecimento e também o nosso clamor e pedido, aquilo que sabemos que é preciso para a nossa vida, onde estamos precisando melhorar, ser capacitados cada vez melhor na doutrina, na disciplina, numa vida moral, na vida espiritual também. Viemos aqui com este desejo de se aperfeiçoar, de sermos melhores, de sermos mais consagrados e santificados ao nosso Deus. Oh Jesus, neste momento de santa comunhão que estamos tendo em duas congregações, nós não podemos estar lá, mestre, mas o Senhor mesmo ensinou, quando tiver santa comunhão numa congregação, e lá os meus filhos não puder comparecer, se lembrarem de mim, se lembrarem do meu corpo e do meu sangue naquele momento, eu alimentarei a tua fé também, e é isso que nós fazemos neste momento, Jesus. Oramos, pedimos e suplicamos, alimente, Senhor, o nosso espírito com as virtudes que existem no teu corpo e no teu sangue, porque quando somos alimentados com esta virtude, o nosso espírito está forte para vencer o inimigo de nossas almas, aí temos mais facilidade para sermos mais consagrados, mais santificados. Dê-nos, mestre, entendimento, sabedoria, para colocarmos na nossa vida a tua mensagem, mestre, o teu evangelho, os mandamentos que o Senhor nos deu. Ao iniciar mais esta reunião, suplico de Deus a tua bênção, a tua paz, a tua proteção, a direção para todo esse trabalho, desde o início até o término da mesma, o trabalho do coral, dos músicos, obreiros, a igreja de uma forma em geral. Abençoe-nos, os internautas que estão em casa. Neste momento de oração eu me lembro, Senhor Jesus, dos enfermos, dos doentes, daqueles que estão internados em hospitais, maternidades, casas de saúde. Quantos desses enfermos, mestre, gostariam de poder participar de uma reunião? Quantos desses muitas vezes reclamam que sentem falta de poder ir numa reunião da Igreja Apostólica? Jesus, eu te peço, mestre, alimente o coração deles também, alimente a fé, o Espírito, traz paz para eles, ajude eles, Senhor, aliviando a dor, o problema, curando enfermidades, sendo o momento oportuno, mas mesmo que muitas vezes não estejam merecendo, Jesus, eu te peço, faça uso da misericórdia com cada um deles, alivie o sofrimento deles, ó Pai Celeste, com esse desejo de aprender mais, com esse desejo de louvar, de glorificar, de exaltar o reino dos céus. Declaro iniciado mais esta reunião, não só hoje assim faremos, mas será para todos sempre, amém. Agradeço a participação de todos os irmãos no cântico do corinho, para alegrarmos o nosso coração, prepararmos o espírito para a reunião. Nós ainda vamos continuar louvando a Deus e alegrando o nosso coração, mas agora é o coral que vai apresentar, eles que vão cantar para trazer para nós muita paz e muita alegria. O primeiro hino que vão apresentar tem como título O Chamado de Jesus.
Aventurado é o homem que ouve com atenção a mensagem desta igreja e guarda bem no coração. Sim, bem-aventurado é todo aquele que aceita com devoção e com fé tudo que aprendi nesta igreja. Rios de águas vivas sobre sua vida correrão. Terá sempre paz e alegria, e de Jesus a salvação. Bem-aventurado é o homem que com fé fervorosa ouve falar e passa a crer na poderosa Santa Voz. Sim, bem-aventurado é todo aquele que passa a crer nesta Santa Rainha gloriosa de Deus, e com amor começa a lhe obedecer. Chuvas de graça sem par sobre o seu caminho cairão. Ganhará a proteção celestial e da Santa Voz a consolação. Chuvas de graça sem par, o seu coração limpará, receberá a unção divina.
o vencer. E para todo sempre em sua vida, bem-aventurado será.
pelo coral, nós iremos ouvir o hino intitulado Frutos do Teu Martírio.
Prezados e amados irmãos, mais uma vez, tanto a orquestra quanto o coral nos proporciona momentos alegres, felizes, com a música, porque a música ela traz paz para a nossa alma. Ela alegra o nosso coração, ela torna a nossa vida melhor. Então, por isso que o trabalho do coral é muito importante em nossa reunião. Prezados, irmãos e irmãs, amigos e irmãos internautas, agora nós vamos passar já para a parte final de nossa reunião. O tempo na casa de Deus, ele passa tão rápido, tão depressa. Já estamos há quase 1h30 em louvor, em adoração. Agora nós vamos meditar na mensagem publicada no boletim para esta semana. O título do tema desta tarde é: sem consagração e santificação, ninguém vencerá as lutas da vida. Este é o título da mensagem. Sem consagração e santificação, ninguém vencerá as lutas da vida. Este é o tema de meditação a todos nós neste momento. A mensagem, ela diz assim: estimados irmãos e irmãs, a santificação nos leva a sermos sempre vencedores nas lutas da vida e consagrados e dedicados ao nosso bondoso Deus e Pai, pois nos dá o direito de sermos amparados, protegidos na luta contra o mal e seu terrível poder enganador e tentador, que nos leva à desobediência das leis divinas, do amor, da lealdade, da sinceridade e do sagrado dever da santificação. E o que significa a santificação? É a prática da boa conduta, do amor ao próximo, em tratarmos bem as pessoas, sejam elas quem for, porque o verdadeiro Filho de Deus não pode fazer distinção de ninguém. Todas as pessoas são valiosas para Deus o Pai e por todos os santos do céu. Na santidade individual de cada filho de Deus, se exige a prática dos bons costumes, da boa maneira de tratar seu semelhante, pois todos nascem com seu espírito criado por Deus em santidade, isto é, a imagem e semelhança do Espírito de Deus. Por isso, ao criar o ser humano, Deus o Pai, com Jesus nosso Senhor e o Divino Espírito Santo disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, com o objetivo de formar santos para a sua glória e o seu reino. Estimados irmãos e irmãs, qual foi a missão que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo deram à nossa igreja? Foi de preparar santos para a glória de Deus. E onde está esta base deste fundamento? É a nossa doutrina de nossa igreja, que veio dos céus, através de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Deus o Pai nos fala através desses santos e do apóstolo São Pedro, em sua primeira carta. Porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Portanto, prezados irmãos e irmãs, esta é a nossa mensagem: sede santos em toda a vossa maneira de viver, no lar, na família, na igreja, no trabalho, na escola, enfim, em qualquer lugar, vivendo conforme nos ensinaram esses santos poderosos, pois vivendo em santificação, suas orações serão sempre ouvidas, atendidas, pois a vossa obediência tem um grande valor diante de Deus e de seus santos. Sejam honestos com todas as pessoas, pois esta maneira de viver lhe traz mérito diante de Deus e dos homens. Saibam ser respeitosos com todas as pessoas, indistintamente.
Não façam acepção de pessoas, pois todas são iguais diante de Deus, e assim também tem que ser o povo apostólico. Vivendo assim, suas orações serão sempre ouvidas e atendidas, mas se não procederem desta maneira, não esperem nada, pois a desobediência impede a graça de Deus e dos seus santos, e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nada poderão fazer em seu favor, pois esta é a justiça de Deus o Pai. Sejam consagrados, dedicados ao bem e à sua igreja, pois a igreja apostólica é o tabernáculo de Deus entre os homens. Façam o bem, não olhem a quem. Este é o ensino que sempre a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo praticavam, e nos ensinam e continuam nos ensinando, pois querem o nosso bem e a nossa salvação. Creiam, irmãos, nesses ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo, pois são vida, saúde e paz para quem viver em total obediência e consagração. Amem a nossa igreja, sua doutrina, sua disciplina, suas reuniões, busquem a paz, vivendo em amor, sejam sempre muito bondosos, pois vivendo assim, seus dias serão prolongados nesta terra, e no final herdarão a eternidade das vossas almas. Estes são os nossos votos de paz, amor e muita felicidade para seu lar, sua família e todos que convivem ao seu redor. Que mensagem belíssima, irmãos. Que mensagem bela. Se eu pudesse resumir toda ela dizendo assim: se eu não for santo, fica difícil em minha vida, irmãos. Tudo fica difícil, ainda mais no mundo em que nós vivemos. Poderia simplesmente resumir a mensagem assim: então é preciso eu ser santo, para eu poder ter toda a proteção dos céus. É preciso. Pode sim ser santo nesta terra. É para isso que nós estamos aqui, para ser santo. Porque senão não existia a igreja apostólica. Para que ela existiria? Ela está aqui para formar santos para Deus. É para isso que ela está aqui. Então, se eu pudesse resumir a mensagem, só nisso eu resumiria ela. Então, para mim ser feliz, ter paz, ter sucesso, ter felicidade, eu preciso ser consagrado e santificado, para poder merecer de Deus a sua bênção. Mas eu tenho ainda um tempo nesta reunião, e vamos meditar um pouco. Prezados, irmãos e irmãs, jovens, para que possamos entender a mensagem que essa semana está publicada no boletim, nós precisamos primeiro entender o seu título, o tema principal. O que é o tema principal? É a palavra consagração e santificação. Então nós precisamos entender o que é consagração e o que é santificação, para que possamos entendê-la. O que é consagração, irmãos? Consagração é o ato de se consagrar. Consagração é o ato de se dedicar a Deus, fazendo sua vontade. Dedicar-se totalmente a Deus. Isto é consagração. É eu me dedicar a Deus, a sua obra, a sua doutrina, a sua vontade, aos seus mandamentos. É eu me dedicar, é eu ter uma vida inteiramente dedicada a Deus, fazendo a sua vontade. Isto é consagração, é me consagrar a Deus. E santificação? Santificação, irmãos, é o processo de purificação da alma do homem ou da mulher, nascidos do Espírito de Deus e do seu preparo moral, espiritual, até que se tornem novos e inteiramente, irmãos, a semelhança de Deus, conforme nós fomos criados. Não está, o próprio boletim está dizendo assim.
Na santidade individual de cada filho de Deus, se exige a prática dos bons costumes, da boa maneira de tratar bem seu semelhante, pois todos nascem com seu espírito criado por Deus em santidade, isto é, a imagem e semelhança do Espírito de Deus. Então, por isso, quando Deus, Jesus e o Espírito Santo, porque os três estavam na criação do homem, eles disseram, façamos, então era mais de um, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós, irmãos, nós somos a maior obra de Deus. Não é cada paisagem, né, irmãos, que nós vemos aí, que Deus criou, o ar, a terra, os céus, o ar que respiramos, que não vemos, mas é essencial para a nossa vida. Irmãos, a água, a natureza, os pássaros, mas nós somos a maior obra de criação de Deus. Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, santos. Então, santificação é isso, é o processo de preparo, é o processo de purificação do homem e da mulher, que nasceu do Espírito de Deus, até se tornarmos novamente santos, porque o homem e a mulher, ao nascer, irmãos, nós adquirimos um pecado da carne, o pecado original, e precisamos então se purificar, precisamos ser vigilantes, para não errar, para não pecar, para não perder a santidade com Deus, o vínculo com Deus, porque uma vez que erramos, irmãos, se afastamos de Deus, vamos perdendo a santidade, nós vamos perdendo a comunhão com Deus. Toda vez que erramos, nós vamos perdendo a comunhão com Deus, e para entrar nos céus não pode. E como diz o título do boletim, ninguém vencerá nas lutas da vida. Por quê? Porque, irmãos, é tão fácil entender, o inimigo está aí astuto, faminto, querendo devorar, querendo nos levar para o mau caminho. Olha, irmãos, quantas coisas temos vendo acontecer nos últimos dias, nos últimos tempos, não só no país quanto no mundo. Pessoas que tiram a vida sua e de outras pessoas, dizendo que amam a Deus. Quanto tipo de coisa que nós vemos acontecer. Precisamos estar com Deus, irmãos, para Ele nos proteger, para Ele nos amparar, para Ele nos dar força para vencer essas lutas, esses problemas, e não desanimar diante dos problemas que vêm surgindo na nossa vida, no mundo. Então precisamos, irmãos, então, ter uma vida de consagração e de santificação a Deus, irmãos. Porque quando nós somos consagrados a Deus e temos uma vida santificada, irmãos, a Deus, o que nós adquirimos? Santidade. Olhem bem, consagração, santificação e santidade. Então eu preciso me consagrar a Deus, me santificar, e para eu poder ter santidade e ser um santo. Olhem bem, irmãos. Eu preciso adquirir santidade, irmãos. O que é santidade? Santidade é a qualidade do Espírito que identifica nós com o nosso Criador, porque nós fomos criados igual a Ele. Então a santidade é que nos compara, nos iguala à semelhança do nosso Deus, do nosso Criador, do Espírito Santo. É que de onde provém irmãos, toda a inspiração, toda a sabedoria, porque é o Espírito Santo que governa e dirige o Pai. Então, irmãos, vale a pena ter uma vida consagrada, uma vida santificada, para podermos adquirirmos a santidade. Santidade é a perfeição da alma do Filho de Deus, é a qualidade que nos identifica, irmãos. Irmãos, quando nós somos consagrados, temos uma vida santificada, adquirimos a santidade no nosso viver, o que isso nos traz de benefício, irmãos? Toda vez que nós temos essas qualidades em nosso viver, eu sou consagrado a Deus, tenho uma vida santificada, adquiro um grau de santidade, o que isso me traz de benefício, irmãos? Irmãos, a santidade, ela nos traz uma perfeição tão grande, e nos faz possuir uma felicidade íntima, superior a tudo neste mundo, irmãos.
É inexplicável a felicidade que o Filho Santo de Deus sente. Tudo na vida vai bem, como tem um hino do coral, tudo vai bem na vida daquele que segue a Deus, que segue a Jesus. Não é assim que a letra do hino diz? Tudo vai bem, no trabalho vai bem, na família vai bem, na escola vai bem, no futuro vai bem, tudo que ele planeja para o futuro vai bem, tudo que ele almeja para a sua vida, tudo dá bem. Pode vir uma luta, pode vir um problema, porque não é só flores, mas ele vence porque Deus está com ele. Olha aí o título do boletim: sem consagração e santificação ninguém vencerá as lutas da vida. A nossa vida não é só flores, vem um espinho, vem uma pedra, vem algo tentar nos desanimar, mas aí eu sou santo, aí eu sou santificado, aí eu sou consagrado, e Deus está comigo. E quando Deus está comigo, irmãos, quem é contra mim? Ninguém pode me vencer. Pode até existir alguém contra mim, mas quando Deus é ao meu favor, como diz o Corinho 25, na batalha contra o mal, todo o céu é ao meu favor, e eu sou sempre um vencedor. Olha que bonito, na batalha contra o mal, eu sou sempre vencedor, minha arma é a santidade, a justiça e o amor, e eu sou sempre vencedor. Então vale a pena, irmãos, lógico que vale a pena ser santo, lógico que vale. O que não vale não é ser santo, porque quando eu não sou santo eu perco, irmãos, eu perco a bênção, a paz, a proteção, as virtudes, o alimento espiritual para o meu espírito, para a minha vida, para o seu ser. Eu tento, nada dá certo. Vale a pena, irmãos, para poder vencer, como diz o título, as lutas da vida, irmãos. Quando praticada, irmãos, em nossa vida, a consagração, está aqui no boletim, nos dá o direito de sermos amparados e protegidos na luta contra o mal e seu terrível poder enganador. Olha aí a concretização. Quando eu tenho uma vida consagrada, irmãos, nos dá o direito de ser amparado por Deus, quer dizer, protegido na batalha contra o mal, sou vencedor. E quando eu sou consagrado, irmãos, irmãs, a minha oração é ouvida por Deus, a minha oração é atendida por Deus, traz-nos mérito diante de Deus. Olha que bom, quando eu tenho uma vida consagrada, justa, honesta, com o meu próximo, com o meu irmão, como diz o boletim, me traz mérito diante de Deus. Deus vê em mim as qualidades que Ele quer, de um filho santo, justo, honesto, temente, obediente, consagrado. Aí, irmãos, eu posso orar, eu posso pedir e Deus está ao meu favor. Ele me abençoa. Só preciso ter paciência, aguardar o momento certo, a hora oportuna, porque não é só orar. E tem gente que ora, eu vou orar agora e já quero o milagre agora. Não é assim que funciona. Tem que saber aguardar, tem que ter paciência também. Irmãos, como conseguir santificação? Como conseguir? O que é preciso fazer, meus prezados, para ter uma vida santificada, uma vida consagrada, para poder vencer as lutas da vida, como está no boletim, irmãos? Aqui, prezados, aqui está a resposta. Semanalmente, mais de 6 décadas, nesses boletins, o ensino para ter uma vida consagrada semanalmente é publicada. Está aqui, está lá no quadro. Está aqui, irmãos. Não precisa buscar lá fora, não precisa ficar peregrinando pelo mundo, está aqui, ó. Está ao seu alcance. Eu li hoje. O que fazer para ter uma vida santificada? O boletim, a mensagem, a palavra apostólica ensina, meus prezados. A mensagem dessa igreja é completa, é perfeita, para nos tornar santos, irmãos. Sempre merecedores das bênçãos dos santos de Deus, que é o irmão Aldo, a Santa Vó, a Virgem Maria, Jesus, os santos, os anjos. Para que possamos, irmãos, alcançar então essa santificação,
é preciso praticar a doutrina e a disciplina que a Igreja Apostólica ensina. É assim que eu alcanço santidade, praticando doutrina e disciplina, que é a base, o fundamento, o que rege a nossa igreja, o que mantém essa igreja firme. E o que é doutrina, irmãos? O que é doutrina? Doutrina é a fé que ensinamos. A fé em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Avó, no irmão Aldo, nos santos, nos anjos. Doutrina é a mensagem que ensinamos de amor, de perdão, de humildade, de paciência, de consagração, de santificação, de perdão. Isto é doutrina. E disciplina? O que é disciplina? Disciplina é o conjunto de regras, irmãos, tanto espirituais quanto morais. Isto é disciplina, para nos dar uma boa conduta, irmãos. Para quê? Para alcançarmos a perfeição. Para alcançarmos a perfeição em nossa vida e alcançarmos também a santidade, irmãos, em nosso viver. Para isso precisamos ser disciplinados. Ou seja, irmãos, precisamos viver dignamente, de maneira constante diante de Deus e dos seus santos. Estão entendendo, né, irmãos? O que é consagração, o que é santificação. Depois eu adquiro santidade. Aonde que eu aprendo isso? Na igreja. A mensagem dela. Aí, irmãos, com a sua doutrina e disciplina. Então eu acabei de ensinar também o que é doutrina e disciplina. Agora o que falta, irmãos? O que está faltando? O que está faltando agora, irmãos? Já aprendi tudo. Santificação, consagração, santidade, doutrina, disciplina. O que falta? Colocar em prática. Aí agora está a palavra-chave. Colocar em prática tudo isso, irmãos. É a prática da doutrina e da disciplina que nos traz mérito diante de Deus. Então, quando eu pratico a doutrina, a disciplina da igreja, eu vou adquirindo santificação, irmãos. Vou me preparando. Vou preparando o meu espírito, conforme ele veio habitar neste corpo. Irmãos, irmãs, mas o título do boletim, ele inicia assim, ó, sem consagração e santificação, ninguém vencerá as lutas da vida. Por quê? Porque eu perco a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo. Eu vou exemplificar. Irmãos, toda vez que eu já usei esses exemplos em outras reuniões, mas talvez algum irmão pode ter assistido, ou talvez não, mas se assistiu é bom relembrar. Eu vou exemplificar para ficar melhor, para poder entender o boletim. Por que sem consagração e santificação ninguém vencerá as lutas da vida? Eu já disse porque perde a santidade com Deus, perde a comunhão, perde o direito à bênção dele. Porque Deus não compactua com o erro, Deus não compactua com o pecado, Deus não anda lado a lado com o erro, com o pecado, com a desobediência. Eu tenho que escolher um rumo para a minha vida, qual barco seguir, como o coral cantou ontem, barco seguro. Irmãos, toda vez que eu desobedeço uma regra disciplinar, eu disse que eu tenho que obedecer a doutrina e a disciplina para eu poder ser santo. Se eu desobedecer uma dessas duas regras, eu já perco. Eu não consigo ter santidade. Eu não consigo. O que é disciplina? Eu disse que disciplina, irmãos, é um conjunto de regras. Exemplo. Eu sempre cito um exemplo simples. Alguma pessoa, ou seja um irmão, ou qualquer pessoa, ele tem diabetes. Ele vai lá, reclama para o médico que ele está com esse sintoma, com aquele, o médico pede uns exames e constata diabetes. Você está com diabetes, hein? Cuidado, diabetes ela pode até matar, não é assim, irmãos? A diabetes ela pode matar, ela pode aleijar. Cuidado, a partir de hoje você evita isso, evita aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, toma esse medicamento certinho. Aí eu não tenho regra disciplinar na minha vida. O médico falou para mim não comer doce, eu vou lá e como um monte de doce. O médico falou para mim não tomar muito refrigerante, eu vou lá e tomo um monte de refrigerante. O médico falou assim, toma o medicamento no lugar certo, eu vou lá e não tomo. Eu tenho regra disciplinar? Não tenho. O que vai acontecer comigo? Eu vou adoecer, eu vou padecer, posso até morrer.
Tem que ter obediência, irmãos. Toda vez que eu não obedeço uma regra, eu pago por isso. Eu sempre dou o exemplo do trânsito. Existem placas de advertência. Pare, cuidado, atenção, proibido converter à direita, à esquerda, proibido, enfim, são diversas placas de advertência para a nossa segurança. Aí vem um motorista de lá, que não obedece as regras disciplinares do trânsito, ele passa numa placa de pare. O que vai acontecer? Ele pode morrer, ele pode matar, por desobediência. Aí vem a punição. Toda vez que eu infrinjo uma lei de trânsito, eu não sou punido? Eu perco o ponto na habilitação, perco o direito de dirigir e posso até ser preso com as novas leis hoje. Não é assim que funciona? As leis de trânsito, perco o ponto, pago multa, dói no bolso, né? E posso até ser preso. Eu pago pela minha desobediência, por infringir uma lei de trânsito. Na sociedade, quem infringe as leis do país, perde o direito de conviver com a sociedade. Ele fica recluso. Ele fica recluso porque ele perdeu o direito, ele infringiu, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Toda vez que eu desobedeço, eu pago por isso, irmãos. Quem infringe as leis do país perde um direito, perde o direito de viver com a sociedade, de ser livre, de andar para lá, para cá, de fazer o que quer. Ele não pode, ele fica recluso. Assim é a lei de Deus, irmãos. Assim é a lei de Deus. Toda vez que eu desobedeço a lei de Deus, eu pago por isso. Eu pereço por causa disso, irmãos. Eu perco dele a tua bênção, a tua paz, a tua proteção. E no mundo em que vivemos, como eu disse hoje, quando eu perco de Deus a sua bênção, a sua paz e proteção, o que é de mim? O que é de nós, irmãos, sem a bênção da Santa Avó? Sem a bênção do irmão Aldo? Sem o amparo deles na nossa vida? O que é? Não somos nada, irmãos. Então não vale a pena desobedecer, irmãos. Como eu dei alguns exemplos, são muitos. Lá no trabalho, a pessoa que não gosta de cumprir horário, ele tem que entrar às 7, ele quer entrar todo dia às 7h30. Vai chegar uma hora que alguém vai despedir ele. Se pede para ele ficar um pouquinho a mais, ele não quer, vai perder a oportunidade do trabalho. Depois da onde vai tirar o alimento para a família? Ele perde a vaga de trabalho. Na escola, o jovem vai para a escola, não quer ir para a escola, quer matar a aula, quer ficar passeando, quer ir na escola para ficar brincando, não quer prestar atenção. E aí, no futuro? Vai ter um futuro? Vai ter uma profissão? Vai lá na escola para brincar? Vai pagar por isso. Vai pagar, porque quando se tornar homem e mulher maduro, vai dizer assim: oh meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo eu ia estudar. Oh, se eu pudesse voltar no tempo eu ia ter uma profissão. Mas quando teve a oportunidade, ele não aproveitou. Então ele paga por causa disso. Paga pelo seu erro no passado. Vale a pena então, irmãos, ser desobediente a Deus? Não vale. Porque toda vez que eu desobedeço Ele, eu infrinjo as suas leis, como eu dei exemplo das leis de trânsito ou outros exemplos, eu sou punido e tenho que pagar por causa disso. Então, por isso que sem uma vida consagrada, santificada, uma vida sem consagração e santificação é quando eu estou no erro. Então, toda vez que eu estou no erro, eu estou sem consagração e sem santificação. Estou na vida de erro. E toda vez que eu estou na vida de erro, de pecado, aí fica difícil vencer as lutas da vida, porque Deus não está ao meu lado. Deus não está. A Santa Avó não está. Vocês já viram a água e o óleo? Eles não misturam, não se misturam. É líquido, né? Os dois, né? Eles não se misturam. É Deus. Deus não mistura com erro. Deus não mistura com pecado. Ele não anda lado a lado. Então vou deixar de reflexão para vocês. Vale a pena viver no erro? Vale a pena viver no pecado? Vale a pena desobedecer? É como eu sempre falo para os filhos. O pai dá conselho, a mãe dá conselho, vive o tempo todo dando conselho. O filho vive o tempo todo retrucando. Que o meu pai pega no pé, que a minha mãe pega no pé, que o pai é isso, que a mãe é aquilo. Depois que perde, diz assim: ah, se eu tivesse o meu pai, ah, se eu tivesse a minha mãe, eu daria mais valor, faria tudo diferente, eu ouviria seus conselhos. Aí não tem mais.
Então não vale desobedecer, não vale a pena, não vale, irmãos, não vale a pena desobedecer. Irmãos, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, sobre encorajamento a uma vida santa, ele diz assim, na palavra de São Pedro: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Olha a palavra de São Pedro. Mas assim como é santo aquele que o chamou, quem chamou vocês? Foi Deus. Sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Então vou deixar a palavra do apóstolo para vocês. Estão sendo santos em tudo que estão fazendo, prezados? Ei, prezados, eu queria falar tanto para vocês, é gostoso falar, quando eu vejo a igreja num silêncio, olha o silêncio da igreja, o respeito, a reverência, isso ajuda o pastor a ter uma inspiração. Mas eu pedi para o coral cantar mais um hino para fechar com a mensagem de ontem. Ontem eu falei de Corpus Christi, né, irmãos? Ontem eu falei de Corpus Christi, do valor, do corpo dele, da santidade dele. Aí eu pedi para o coral, porque o hino que nós vamos ouvir agora, o Resplendor da Vitória, fala da data de ontem também, do valor dele e da doutrina dele. Quer dizer, o sacrifício que Jesus fez há mais de 2017 anos no passado, até hoje nos traz benefício. Até hoje nos traz benefício. Um trecho do hino vai dizer que ainda hoje nos traz benefício. Quer dizer, a doutrina, a disciplina, o sacrifício dele que eu falei ontem, a doutrina e disciplina que eu falei hoje, ainda nos traz, irmãos, privilégio, ainda nos traz méritos, ainda nos traz, irmãos, grandes recompensas. Somos beneficiados para ter uma vida de consagração e de santificação, porque é preciso eu saber entender que sem essas duas palavras, sem essas duas qualidades na vida, eu não posso ser feliz, e eu não vou morar com Deus. Teve uma vez que a direção me deu um tema, ela pediu para que eu fizesse uma reunião matutina na sede, quase parecido com esse tema, porque sem consagração e santificação, ninguém mora com Deus. Por quê, irmãos? Quase com esse tema que eu abordei hoje. Então o coral pode apresentar para a gente, para encerrar com chave de ouro a meditação de ontem do corpo de Cristo, e hoje de santificação, que é o benefício do sacrifício dele, o resplendor da vitória. Quem quiser e souber, pode cantar junto. Não precisa ficar envergonhado não, porque a letra deste hino é animada, é alegre. Eu quero fazer para o coral um pedido: cantem com amor, cantem com alegria esse último hino. Vamos encerrar com chave de ouro a nossa reunião hoje.
Prezados irmãos e irmãs, fiz uma boa escolha, né, de hino. Toda a mensagem de ontem e hoje na letra deste hino. Ontem eu falei do corpo de Cristo, falei do corpo dele. Quer dizer, aquele sacrifício que no passado ele fez por nós, hoje ainda recebemos os seus benefícios. Em troca de tudo que ele fez no passado, da vida que ele deu e que subiu naquele próprio corpo para os céus, ele só pede obediência, santidade e muito amor. A letra do hino diz que para ser feliz é preciso ter santidade, é preciso aqui aprender. E lá nos céus com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com os santos e anjos, viver para todos sempre. Obrigado, irmãos. Tempo não me deixa mais. Obrigado à presença de todos, o silêncio. Obrigado ao trabalho do coral, que fizeram uma belíssima apresentação, músicos, regentes, orquestra, obreiros que me ajudaram, colegas de ministério que também me auxiliaram a realizar a reunião. Pastor não faz reunião sozinho, irmãos, depende dos obreiros, ele depende da igreja, do coral, depende de todo mundo, para que o trabalho seja harmonioso e perfeito, como foi hoje aqui. Meu muito obrigado a todos, os visitantes mais uma vez, os internautas que assistiram a nossa transmissão online da reunião de Curitiba. Que todos sejam felizes e abençoados, é o que eu desejo para todos sempre. E não esqueçam, consagração, santidade e santificação é essencial em nossa vida. Por gentileza, fiquem em pé. Vamos encerrar a reunião, irmãos. Curvem a cabeça, fechem os seus olhos, ergam suas mãos aos céus e vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai celestial, mais uma vez chegamos ao término de mais uma reunião. Que reunião bonita! O coral, a orquestra, as apresentações de voz solo foram perfeitas. Trouxe paz, alegria, sabedoria para a nossa vida. A mensagem publicada no boletim esta semana também, sobre a data de Corpus Christi, sobre santificação, santidade. Irmãos e irmãs, foi de um bom proveito recebido por todos nós. Obrigado, Deus, por tudo isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmão Aldo, por nos deixar essas mensagens maravilhosas que ainda hoje recordamos. Mensagem que nos faz santo diante de Deus, que nos faz ter uma vida santificada e merecedores de toda graça, de toda proteção, e como o tema desta tarde, e assim a gente possa vencer as lutas que venham a surgir em nossa vida. Eu coloco a minha mão sobre os nomes deixados, colocados com amor, na caixa de pedido de oração. Eu não sei quais são os nomes, eu não sei quais são os pedidos que aqui estão, Santa Avó, mas a senhora sabe, o profeta e o irmão Aldo sabe quais são os nomes, quais são os pedidos que aqui estão. Por isso eu entrego na mão desses santos de Deus, todos os nomes, todos os pedidos, todos os agradecimentos, que aqui foram colocados com amor, com carinho e com grande fé, por cada um que veio até a frente. Está entregue nas mãos de Deus, todos os nomes na caixa de pedido de oração. Apresento também neste momento as orações individuais, particulares, de cada um dos irmãos. Pedem por si, pela família, pelo trabalho, pelo sucesso, pedem por alguém que esteja precisando, por alguma enfermidade, enfim, não importa por quem ou o que estão pedindo, o importante é que pede porque tem fé, e eu entrego essas orações nas mãos de Deus e de Jesus o Salvador. Eu me lembro dos enfermos, dos doentes, dos incapacitados de vir a uma reunião, aqueles que choram, padecem em um leito de hospital, eu entrego eles à Mãe Virgem Maria Santíssima, porque ela é mãe, e mãe compreende a dor, mãe compreende o sofrimento dos seus filhos. Mãe Virgem Maria, nas tuas mãos eu entrego todos aqueles que precisam de uma bênção, de uma paz, de uma proteção, de uma virtude para a sua vida. Agora eu me despeço dos teus filhos, cada um de nós para os nossos lares. Um bom retorno, uma boa tarde de domingo, que nós tenhamos uma boa semana de trabalho, uma boa semana de estudo, se algum jovem ainda estiver estudando. Aqueles que estão de férias, aproveitem as férias para ser feliz, para descansar, também para estudar. Abençoe a nossa juventude, a mocidade, vó. Dê paz, dê sabedoria para eles, é o que eles mais precisam, sabedoria para vencer o inimigo, a tentação,
tudo que o mundo possa lhes oferecer. Os internautas, eu peço que Deus, que Jesus, que a bênção dos céus recaia sobre o lar deles. Os visitantes também recebam a bênção de Deus, de Jesus, dos céus, a bênção do profeta que nós cremos, da santa que nós também cremos e adoramos. Que a sua família visitante, que a sua pessoa seja feliz, seja abençoado e receba dos céus grande bênção ao seu favor. Recebam agora, irmãos, o que peço de Deus, que a sua bênção, a bênção também do Filho Jesus, a bênção do Espírito Santo do Pai, o alimento, a inspiração dele. Recebam também a bênção da Virgem Maria Santíssima, a bênção do Espírito Consolador, a bênção do profeta Santo Irmão Aldo. E eu, como pastor da igreja, desejo que a companhia, que a paz, que a bênção, que a sabedoria, a amizade de todos os santos e anjos dos céus estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. A paz do Senhor, vão todos com Deus.